A Câmara votou ontem para estender o limite da dívida no país, mas ainda restam dúvidas sobre o que acontecerá depois que esse dinheiro acabar em alguns meses. Os mandatos federais de vacinas devem entrar em vigor em breve. Isso ocorre enquanto o governador do Texas, Greg Abbott, emitiu uma ordem executiva proibindo os mandatos de vacinas por qualquer entidade, pública ou privada. E o Departamento de Polícia de Seattle pode ser forçado a demitir até 40% de sua força de trabalho assim que a ordem de vacinação entrar em vigor. Confira todos esses assuntos hoje no Diante dos Fatos. Vamos começar com uma rápida olhada na capital do país. A Câmara está votando para estender o limite da dívida do país até o início de dezembro. O projeto aumentaria o teto da dívida em 480 bilhões de dólares. O Departamento do Tesouro diz que os Estados Unidos precisam pagar suas contas até 3 de dezembro deste ano. Mas a questão permanece: o que acontecerá em dezembro quando este dinheiro acabar? Yellen acredita que o Congresso aumentará o teto da dívida. A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, disse no domingo que será responsabilidade dos legisladores aumentar o limite da dívida federal, mas ela está confiante de que o Congresso seguirá adiante, dizendo que não fazer isso seria completamente irresponsável e uma ferida auto-infligida. Yellen chamou o aumento do limite da dívida de uma tarefa doméstica para os legisladores e disse que era simplesmente sua responsabilidade pagar as contas, referindo a cerca de 8 trilhões em gastos que os legisladores republicanos apoiaram durante a presidência de Donald Trump. Na semana passada, o Senado aprovou uma solução de curto prazo após um longo impasse partidário. Na sexta-feira, o líder republicano do Senado, Mitch McConnell, escreveu em uma carta ao presidente Joe Biden que ele não iria ajudar os democratas a aumentar o limite da dívida novamente. Os republicanos ainda querem que os democratas aumentem o teto da dívida por conta própria por meio da reconciliação, mas a maioria dos democratas não quer usar a reconciliação. O líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, disse que isso seria muito arriscado. O presidente do Comitê Bancário do Senado disse: há muitas armadilhas, demora muito. Uma alternativa é a chamada opção nuclear, que é uma rara manobra que permite que a maioria mude as regras vigentes no Senado. Isso significa que eles podem derrubar a obstrução, também chamada de cave-out. Então, eles precisariam apenas de uma maioria simples, mas vários democratas rejeitaram essa medida no passado, incluindo os senadores Joe Manchin, Kristen Sinema e Dianne Feinstein. O tempo está passando para que os democratas encontrem uma solução alternativa. Agora vamos continuar o debate sobre os mandatos de vacinas. O governador do Texas, Greg Abbott, emitiu uma ordem executiva proibindo os mandatos de vacinas por qualquer entidade pública ou privada. O governador Abbott emitiu uma ordem executiva na segunda-feira. Ele disse que a vacina Covid-19 é segura, eficaz e nossa melhor defesa contra o vírus, mas deve permanecer voluntária e nunca forçada. O despacho estabelece que nenhuma entidade do Texas pode obrigar qualquer pessoa física a apresentar o comprovante de vacinação. Isso inclui funcionários e consumidores que tenham alguma objeção por motivos de consciência pessoal, crença religiosa ou razões médicas, e isso inclui ter se recuperado do vírus. A ordem de Abbott chama o mandato de vacina de Biden de sobreaquecimento federal. Ele afirma que esses mandatos estão causando interrupções na força de trabalho que ameaçam a capacidade do Texas de se recuperar da pandemia. No nível federal, o mandato da vacina de Biden também está causando pressão. A previsão é que ele entre em vigor em 22 de novembro. A Casa Branca disse que o mandato salvará vidas, manterá as escolas abertas e protegerá a economia por não ter que recorrer aos fechamentos. Mas nem todos parecem concordar. 2 dúzias de procuradores gerais estão ameaçando ações judiciais contra o mandato. Em algumas áreas, as pessoas prometeram deixar seus empregos durante o mandato. E uma outra área que poderia sofrer um grande corte na força de trabalho é o Departamento de Polícia. De acordo com dados publicados pelo Departamento de Polícia de Seattle, a organização pode ser forçada a demitir 40% de sua força de trabalho assim que o mandato das vacinas entrar em vigor. Os dados mostram que quase 300 policiais juramentados de cerca de 1.000 não foram vacinados. O porta-voz disse à Fox 13 que mais de 100 policiais que solicitaram isenções estão aguardando os resultados, mas como esses números são da semana passada, há incerteza em torno do número real que enfrentará a perda de emprego.
O chefe do sindicato que representa os oficiais da cidade, Mike Solan, disse ao Epoch Times na terça-feira que o departamento não divulgou nenhum número atualizado desde a última quarta-feira e que eles ainda estão negociando essa questão e que a próxima sessão é na próxima quinta-feira. O governador de Washington, Jay Inslee, disse à Fox 13 que as agências em todo o estado terão planos alternativos quando o mandato entrar em vigor. O Departamento de Polícia de Seattle já perdeu mais de 300 policiais após os protestos do verão passado, quando os manifestantes Black Lives Matter, que se autodenominam anarquistas, ocuparam um bairro no centro de Seattle e criaram a zona autônoma do Capitólio. Os sindicatos da polícia nos Estados Unidos disseram que estão enfrentando críticas e pressões significativas em meio a pedidos para retirar o dinheiro da polícia após protestos, tumultos e violência generalizados no passado. E agora, falando em polícia, vamos voltar para o episódio que ocorreu na Apple Store. A polícia de Nova York está procurando um homem acusado de esfaquear um segurança e esbofetear outro funcionário em uma loja da Apple. Eles divulgaram imagens do incidente capturadas pela câmera de segurança. No dia 8 de outubro, o suspeito teria se recusado a usar máscaras quando entrou na loja em Chelsea. Quando um segurança o confrontou, ele bateu no guarda e saiu, mas o homem voltou de novo e deu um soco em uma funcionária. Ele então puxou uma faca e esfaqueou o segurança 3 vezes na cabeça, costas e braços. O guarda foi levado ao hospital e o outro funcionário recusou atendimento médico. E na Geórgia, um rapaz, Dylan Harrison, de 26 anos, foi morto a tiros na manhã de sábado enquanto trabalhava em seu primeiro turno para o Departamento de Polícia de Alamo. As autoridades acreditam que o suspeito atirou em Harrison em retaliação por ele ter prendido um de seus associados no início do dia. O suspeito foi identificado como Damien Luck Ferguson, de 43 anos. No dia seguinte, durante um mandato de busca, as autoridades prenderam Ferguson e o acusaram de homicídio, bem como de perseguição agravada relacionada a um incidente doméstico anterior. Harrison deixa para trás uma esposa e um filho de 6 meses. O irmão e a cunhada de Harrison disseram a Fox e Friends na terça-feira: "É simplesmente inacreditável. Sua família criou um GoFundMe para arrecadar dinheiro para o funeral e despesas de subsistência." A página diz: "Dylan Harrison deu sua vida no cumprimento do dever. Estamos buscando arrecadar dinheiro para que esta família que fez o último sacrifício possa ir dormir em paz, sabendo que terá estabilidade financeira." Acrescentando: "Isso é o mínimo que podemos fazer por um verdadeiro herói americano." Mas nem todo o trabalho policial inclui violência. Um xerife da Flórida está tentando usar o Facebook para pegar um contrabandista que pode estar perdendo $2 milhões em maconha. Cerca de 250 quilos de maconha de alta qualidade foram encontrados em Vieira, na Flórida, na semana passada. Na postagem do Facebook, o escritório do xerife do condado de Brevard agora está procurando o legítimo proprietário para se apresentar. O xerife Wayne Ivey está pedindo para que entrem em contato com o Departamento de Narcóticos. Ele brinca que eles vão receber um staycation com todas as despesas pagas. O lugar ao qual ele está se referindo é a prisão. Isso porque 250 quilos é muito mais do que a linha divisória de 20 gramas entre uma contravenção e um crime na Flórida. E ainda na Flórida, um jovem vítima de um incêndio em sua casa foi escolhido para liderar o Departamento de Polícia em Miami durante o dia. Na terça-feira, a polícia de Miami ofereceu um café da manhã para seu novo líder, TJ Mack. Sua avó conta como ele ficou animado. Loves helicopters, he loves cars, he loves policemen, he loves firemen, he loves it all. It brings joy to my heart because just watching him every day, knowing that his mom's not here, trust me, it hurts. O menino de 5 anos e sua mãe ficaram gravemente feridos em um incêndio em uma casa em abril. A mãe de TJ morreu em decorrência dos ferimentos, enquanto TJ sofreu queimaduras em 22% de seu corpo. Ele teve alta recentemente do hospital e está passando por cirurgias e fisioterapia desde a tragédia. E agora, antes de terminarmos, um tesouro foi descoberto em um quintal. Uma família na Inglaterra descobriu que um par de enfeites de gramado vale, na verdade, $250 mil. Entre os itens que decidiram vender ao se mudar para uma nova casa estavam 2 estátuas que estavam em seu jardim. A família pagou algumas centenas de dólares por eles há 15 anos em um leilão.
Eles foram elaborados para serem réplicas de antigas relíquias egípcias que datam de milhares de anos, mas quando a nova casa de leilões os colocou à venda, os licitantes com olhos de lince perceberam que eles eram realmente genuínos. O lance, que começou com cerca de $400, rapidamente subiu para 265 mil. O lance vencedor foi para uma galeria internacional. Os pesquisadores estão investigando exatamente a idade das estátuas e como elas chegaram à Inglaterra. Por hoje é só no Diante dos Fatos, mas antes de ir, se inscreva no nosso canal do Telegram na descrição abaixo. Obrigada por assistir e até a próxima!